que nos abençoe Jesus, nos inspirando, nos dando uma manhã agradável, porque sempre que temos a oportunidade de conversarmos sobre as questões do espírito, é uma grande oportunidade, porque à medida que vamos nos esclarecendo, vamos nos libertando das algemas da ignorância, que tanto tem nos retardado o progresso. O tema que escolhemos para conversarmos nesta abençoada manhã de hoje é o tema Jesus, o terapeuta espiritual. O tema, ele nos foi sugerido para a realização de um encontro numa determinada casa espírita, e ele baseia-se numa obra bastante conhecida, O Médico Jesus, uma obra que ela foi escrita por José Carlos de Luca e foi publicada em 2009. Eu recomendo, quem ainda não conhece a obra, é uma obra maravilhosa, farta em esclarecimentos, e para os dias atuais, embora foi publicada em 2009, eu entendo que essa obra já era uma preparação para os dias difíceis de 2019, quando tivemos a pandemia pelo Covid. Bom, essa obra ela retrata o papel integral que as profissões que lidam com a saúde devem buscar. Fala de uma abordagem holística, onde se visa a compreensão da necessidade de um olhar holístico, um olhar que perceba, né, que busque perceber o homem como um todo, não apenas como um amontoado de células, mas um ser espiritual que temporariamente está vivendo uma experiência física, ou seja, além do que é visto, do que é tocado, existe um ser que animaliza essa matéria e lhe dá a propriedade que irá caracterizar a sua maneira de ser, de pensar, de agir. E dessa forma, as terapias elas serão voltadas, né, para as esferas não somente físicas, mas emocional, mental e espiritual. Compreendemos que essa busca que nós estamos vivendo, essa busca desenfreada pela saúde perfeita, estamos acompanhando uma movimentação de se buscar a viver mais e viver com qualidade. E daí nós acompanhamos a proliferação de novos remédios, a todo momento uma droga nova surge, acompanhamos terapias modernas, né, que vêm trazendo um discurso, né, de se atingir a qualidade de vida. Há uma busca muito grande pelas academias, né, para a realização de atividades físicas. Compreende-se que precisamos tratar esse corpo, né, com exercícios, né, com fortalecimentos, para que ele possa chegar, né, a
a longevidade, com oferecendo mais saúde. Embora tudo isso esteja acontecendo, todos esses avanços, né, ainda nos sentimos ainda muito doentes, né, por dentro. Percebemos que as enfermidades, especialmente de caráter emocional, psiquiátrico, crescem. Logicamente que, além de outras doenças orgânicas, né, de variadas expressões, nós tivemos um crescimento muito grande das doenças emocionais, né, de caráter emocionais, né, e psiquiátrico. A depressão, podemos, né, acompanhar como sendo a doença do século, isso já tinha sido dito, né, Divaldo, por muitas vezes, ele chamou a nossa atenção quanto às doenças, né, de caráter psiquiátrico, né, e emocionais, ele sempre chamando a atenção quanto a isso. As obras psicológicas chegam justamente para dar esse suporte, e ele já dizia que a depressão seria a doença do século, né? Então, percebemos que essa doença, ela tem causas que podem ser físicas e, logicamente, que teria uma ligação espiritual, né? Seria o físico, né, e o espiritual interligados, e sabemos que à luz da medicina nós identificaremos como causas, né, deficiência de neurotransmissores, né, processos neuroendócrinos, imunológicos. Então, são várias explicações, sendo que aqueles que possuem um olhar holístico, como dissemos no início da nossa conversa, esses também perceberão esses processos interligados a questões espirituais. Joana já nos esclarecia na série psicológica que o corpo adoece, mas por processos de questões espirituais. Ela dizia que não há, existem doenças, né? Melhor, não existem doenças, existem homens doentes, né? Então, ela está abordando, a partir dessa afirmação, das questões espirituais, né? Do ser espiritual manifestando-se através do corpo, dando apresentando essas patologias em virtude do desanimo, em virtude de espiritualmente se estar doente. E verificamos ainda a ansiedade, né, essa dificuldade de adaptação psicológica frente às situações de estresse que esse mundo moderno está trazendo, e pessoas que têm uma enorme dificuldade, né, de adaptar-se, né, psicologicamente às situações que chegam, né, às situações chamadas as situações inesperadas, muitas vezes não tão inesperadas assim, né, mas ela tem essa dificuldade, desenvolve um processo de sofrimento, onde ela lida de forma assim, muito doentia com as situações que até mesmo ainda não ocorreram, né? E é interessante analisarmos que está vivendo no passado e no futuro e não no presente. Então, é algo que, de fato, vem trazendo muito sofrimento à humanidade, e Divaldo também nos alertava quanto a isso. A síndrome de pânico, né, algo que verificamos com muita presença hoje na sociedade,
né? Pessoas com dificuldade enorme de convivência social, né? De desejar afastamento, né? Porque se sente um medo, pânico, né? Um medo muito grande e num processo onde a adrenalina fica circulando na sua corrente sanguínea em altos níveis, e esse surto pode ser breve ou pode ser de larga duração, né? Quanto maior a duração disso, maior o adoecimento da pessoa, né? Do ser humano. E o que estaria em destaque, também observado por Divaldo e na série psicológica de Joana de Ângeles, o vazio existencial, né? Esse sentimento de incompletude, né? O ser desconectado do seu propósito espiritual, focado em bens materiais e prazeres passageiros, né? Que a gente tem visto, né? Tentando preencher essa incompletude com os oferecimentos do mundo, por um processo de profunda desconexão com seu propósito espiritual. E daí nós percebemos que todo esse processo nos leva, repito, a um adoecimento muito grande, né? E que é que nós poderíamos, a partir das informações que retratam essa obra de Lucas, né? Nos apresentando Jesus como o grande terapeuta. E, a princípio, uma terapia que é bastante conhecida por todos nós, o Evangelho terapia, né? O Evangelho como terapia, e destacaremos que, lógico, que as pessoas que estão adoecidas, né, que estão em tratamento, elas devem continuar o seu tratamento, seguir as orientações médicas e associar a isso, né, as recomendações do Evangelho, né? O tratamento clínico, juntamente com... porque o físico está adoecido, e o tratamento da causa, né, da origem, né, é o que vai, de fato, trazer grandes resultados, né? A cura, né, se é que possamos denominar dessa forma, né, para, de fato, minimizar, de fato, suplantar esses transtornos que afligem a humanidade. Então, Jesus nos apresenta a obra como o socorro incessante, né, que traz uma medicação que ela é acessível a todos os corações, né? Não custa nada, embora alguns atribuam valores, né, sem que aqui nesse momento desejemos focar, né, em outras denominações religiosas, né? Mas não estabelece valores, né? Jesus, ele não estabelece pagamento para o auxílio, né? Para aplicar o evangelho terapia, né? Trazer, através das orientações vivenciais, é importante destacar isso. Jesus não só ensinou, mas viveu. Se estudarmos atenciosamente os evangelhos, né, nós encontraremos lá as narrativas que correspondem a um exercício constante daquilo que ele ensinava. E com o evangelho terapia, toda doença física, ela que se encontra em um espírito enfermo, necessitando de amor, né? Então, existe aquilo que dizíamos há poucos instantes: se existe uma doença, é porque existe um espírito enfermo necessitando, né, do amor, né, necessitando de amor, melhor dizendo, né? Então, a gente precisa entender, né, que o amor é, de fato, a solução para as nossas dores, né?
visto que somente com amor somos capazes, né, de afastar a doença do egoísmo, né, a doença do ego que tanto vem nos adoecendo, né? Então, o amor é o grande remédio, vem nos ensinar Jesus, e Lucas, nesta obra, ele dá esse destaque, né? Então, mais uma vez, eu sugiro a leitura do livro O Médico Jesus, que nós estaremos aqui abordando apenas alguns aspectos, né, que essa obra retrata, nos traz, mas toda ela de uma magnitude muito grande, né? E aí ficaríamos, né, com a proposta, né, de extrair do Evangelho os medicamentos que auxiliarão a curar nossa alma enferma, né? Então, Jesus, ele afirmou ser o caminho, ser a verdade, né, e ser a vida, né? Então, submeter-se, né, nos submetermos ao Evangelho Terapia é levar uma vida rica de bênçãos espirituais, né? O Evangelho, de fato, nos trazendo a saúde e a paz, né? Então, o alívio e consolação que Jesus ele nos traz, a proposta, né, do alívio, né? Ele nos oferece o alívio para o nosso cansaço e desespero. E aí cabe lembrar, né, que aliviar é dar um fôlego, né? Para que possamos trabalharmos o que de fato está nos adoecendo, o que está nos levando a um processo, né, de vazio, de inquietude. E é assim bem interessante quando dizemos isso, né, porque algumas pessoas, né, ainda se colocam como de a participação nula no processo da sua melhora. Jesus vai resolver, né? Muito bonito, e de fato ele está nos ajudando sempre, né? Nos ajudando. Mas é necessário que façamos a nossa parte. Por isso ele chega nos dizendo, né? Batei e vos abrirá, né? Pede e obtereis. Ele nos chama a atenção da nossa participação que deve existir no nosso processo de cura, do nosso processo de transformação, né? A transformação se dá através da mobilização interior de cada um para superar aquelas mazelas que foram já identificadas, né? No seu modo de pensar, no seu modo de agir, né? E aí nós entendemos que isso leva a um comportamento mais maduro perante a vida, a si mesmo e ao outro. Então, esse alívio que nos oferece Jesus é o momento em que há toda uma ação, né, externa para que a gente tenha um alívio, né, um fôlego, a gente ganhe um fôlego para que possamos, então, empreender nossos esforços para combater a causa dos nossos males, né? Os efeitos são aliviados para que possamos focar na causa dos nossos sofrimentos, na origem dos nossos sofrimentos, né? Então, esse alívio ele é muito importante, né? Lembrando dizer que Jesus teve um sirineu que o ajudou, né? Que o aliviou por alguns instantes, mas Jesus levou a cruz até o final, até o Gólgota, né? Então, é importante lembrar que teremos todos nós, né, que submetermos a uma disciplina rígida as nossas vidas, o nosso momento existencial, para nos tornarmos pessoas melhores, né,
superarmos as enfermidades morais que o Evangelho vem a nos chamar a atenção, né? Nos alertar quanto a esses males, né? E outro ponto assim, importante que destacaríamos, né, que nos traz a obra numa abordagem muito, muito interessante, quanto aos caminhos, né, para essa nossa cura das nossas doenças emocionais, né, espirituais, né? E ele faz uma conexão, né? Ele traz uma abordagem quanto aos distúrbios, né? Dentro de uma perspectiva emocional, mental e física, né? E aí ele fala da importância, né? Da medicina psicossomática, né? Alma, né? Mática físico, né, material. Então seria a medicina aonde ela teria esse olhar holístico, né, do físico e do espiritual. Aí ele com isso, né, traz um enfoque, né, que as emoções em desequilíbrio causam doenças, né, como comportamento que dificulta o nosso bem-estar, né? E não só nos contamina fisicamente, somaticamente, mas prejudica as pessoas que convivem à nossa volta, né? As pessoas que participam da nossa vida de relação. Então, isso é muito interessante, né? Porque mergulhados, né, no olho do furacão e com o olhar voltado só para as próprias dores e dificuldades, não enxerga, né, o quanto quanto de pessoas, né, estão sofrendo ali junto com ela, né? Pessoas que sofrem ao vê-la sofrer, né? Ao vê-lo sofrer. Então é importante perceber que não estamos sós, né, diante dessas lutas, né, desses estados, né, psicossomáticos que se esteja vivendo, né? Então Luca faz essa conexão, né, mostrando que esse desequilíbrio precisa ser combatido e não é um mal só que afeta quem está vivendo, a pessoa que está no processo, mas aqueles que estão em volta, né? Joana já também nos dizia, né, no comparativo do rio, que o rio, se ele enche, ele afeta os seres que vivem em volta, né, que vivem à margem do rio, né, são prejudicados, né? Então, comparando isso à nossa vida de relação. E nesse processo de conexão corpo e mente, né, e cura, essa conexão ela deve se basear em buscar, né, ter consciência da própria realidade, né, porque a partir da consciência da própria realidade, do que está nos levando a esse processo de desarmonização, de desequilíbrio, né, a partir dessa consciência que se inicia o esforço de transformação, o esforço de mudança, né? Eu costumo sempre dizer que só se pode mudar aquilo que se reconhece, aquilo que identificamos, né? As imperfeições, né? Que não identificamos, ainda que o outro aponte, não vai levar a esse processo de mobilização interior, porque o sujeito não reconhece, o indivíduo não reconhece aquela imperfeição, né? Então, se ele não reconhece, ele não vai empreender esforços para se transformar, para vencer aquela mazela, aquela dificuldade, né? E ainda destacaríamos, né, que
dentro desse processo de descoberta, requer a aceitação, né? Não um processo de revolta, né? Não é aceitação no sentido de dizer, eu sou assim, vou permanecer assim. Não é isso, né? Mas ele entende que é um ser em processo constante de evolução, ele entende que aquelas imperfeições, né, precisam serem trabalhadas, né? Ele não é a pior criatura da face da Terra, né? Também não é a melhor, mas ele é aquele ser que está em processo de crescimento, em processo, juntamente com tantas outras, né? Porque aqui no planeta Terra, mundo de provas e expiações, né? Em situação missionária, são poucos, né? São raros, né? A grande maioria está aqui em processo de prova ou de expiação, né? Então, estamos todos no mesmo barco, uns com certas, né, dificuldades, outros com tantas outras dificuldades, mas estamos todos no processo, né, convivendo aqui nessa nave Terra, né, no local que é um local ideal, porque está em compatibilidade, compatível com as almas aqui encarnadas, né, os espíritos aqui encarnados, né? E daí nós entendemos, né, que precisamos entrar num processo de aceitação, mas uma aceitação dinâmica, né? Aceitação, não. Eu identifico, eu posso mudar, mas sem que eu entre num processo de revolta, sem que eu entre no processo de culpa. Isso não vai ajudar, isso vai paralisar. Então, a gente reconhecer e partir para esse trabalho de mobilização interior rumo à construção de uma realidade pessoal melhor. É isso, não é nada, né, assim tão assustador, ou que deve levar a um processo de desespero. Se estiver indo por esse caminho, repense. Então, a consciência de nós mesmos é a transformação moral, né? E sugere-se esse processo de transformação baseando-se no nosso modelo e guia. Quem é o nosso modelo e guia apresentado pela doutrina espírita? Jesus, né? Jesus é o nosso modelo e guia. Assim foi dito pelo Espírito de verdade, né? Modelo e guia, né? Modelo e guia de humanidade, né? Como veio nos ensinar de como sermos verdadeiros seres humanos, né? Como sermos de fato, né? Ensinar o que é humanidade para a gente, né? Então, Jesus é esse modelo, né? E analisemos ainda, né, que as doenças mentais e emocionais estão em evidência, né, nos nossos dias, né? Ela, acima de tudo, ela é um aviso, né? Conversava até sobre isso com o nosso irmão Walter, né? Um pouco mais cedo, né? A doença como um aviso, né? Para cada um de nós, né? Mostrando que estamos conduzindo a nossa existência por caminhos errados, né? Caminhos que estão nos levando ao encontro do desequilíbrio, se não caminhar lado a lado com ele, de braços dados com o desequilíbrio, né? E à medida que mergulhamos cada vez mais, né, por essa estrada, ou melhor, que caminhamos cada vez mais por essa estrada, mais nos demoramos em processos de vazios existenciais, né? O que nós chamamos de incompletude, né? Processo de incompletude, nos sentimos que alguma coisa está faltando, né? Pode ter muita coisa material, né? E algo está faltando, né? É importante, a partir dessa sensação, né? Desse desalinho, partirmos para o processo de busca, né, de conexão com o nosso ser espiritual, né, com a nossa realidade espiritual. Percebemos que muitos, né, abandonam, tem
livros, né, muitos livros motivacionais, né, que contando a história de pessoas que mudaram, né, o rumo da sua vida a partir desse sentimento de incompletude, né? Tinham uma vida desejada por muitos, né? No entanto, aquilo não lhe trazia paz, né? Não lhe dava a sensação de completude, e sim de incompletude, né? Percebia que algo faltava e vão buscar uma vida mais simplória, né? Vão se aproximar mais, né? Da busca do equilíbrio. Todas as manifestações, né, que reduzem o nosso equilíbrio, né, que nos afastam do equilíbrio, né, repousa, né, num processo de causa, né, desse afastamento, né, e nós precisamos, né, alimentar as nossas células, né, de bons pensamentos, né, de boas energias, né, daí esse processo que falávamos, né, de pessoas que alteraram seu estilo de vida a partir desse sentimento de incompletude, né? Então é importante perceber, né, que o corpo ele é o espelho da alma, né? E daí identificar a mensagem que está sendo trazida, né? E quantas, né, pessoas, né, se apresentam com ideias assim bem massificadas, né, em sentimentos de mágoa, em sentimentos de raiva, né, de uma dificuldade imensa de perdoar, né? Então, o que ela está mandando para as suas células, né? Com que é que ela está alimentando suas células, né? Acima de tudo, analisemos que é um processo que ela está mandando, bombardeando as suas células com essas vibrações que vão se somatizar, né? Vão se apresentar como alguma doença, né? Em um determinado momento, né? Então, precisamos alimentar nesse processo de busca, né, do equilíbrio mental e emocional, nós buscarmos alimentar as nossas células de bons pensamentos, né, mandar boas mensagens. Tomemos cuidado, né, com essas mensagens, né, tipo, eu não tenho mais jeito, né, não tenho mais chance, né, tudo está perdido, né, ou isso consigo mesmo, né? Eu não presto, né? E essa mensagem, ela também pode ser direcionada e muitas vezes são, né? Você não presta, né? Você não tem jeito, né? Você é um fracassado, né? Não vai dar certo. Então são energias, não é só a palavra, né? Que a palavra se origina no pensamento, e se origina esse pensamento aonde? No espírito, né? Que vai identificar como estamos, né? Em que ponto de evolução nos encontramos, né? Então é importante analisar que precisamos melhorar por dentro para que o que manifeste-se seja algo bom. Então, se ainda não, o que está saindo não é bom, é porque a fonte está suja, né? A fonte ainda não tem algo de bom, né? A mensagem positiva para trazer. Precisamos trabalhar isso, né? Precisamos trabalhar isso. Então, você é o remédio, né? Cada um de nós somos o próprio remédio, né? O paciente, alguns autores dizem, né, que em última análise é o seu próprio remédio ou o veneno, né? O seu próprio veneno, né? Então, quem se permitir, é importante a gente ter essa compreensão. Quem se permitiu adoecer tem o poder também de se curar, né? De neutralizar essa doença, né? O que dizia Jesus? A tua fé te curou, né? A tua fé. Ele não dizia eu te curei, ele dizia a tua fé te curou, né? Mostrando esse processo de mobilização
interior que deve existir, né? Então, precisamos, né, entender, né, que não é parar de acreditar, né, diante das descobertas, né, do que precisa ser melhorado, do que precisa ser corrigido, né? Mas é entender, né, que através dessa descoberta precisamos empreender esforços, né? Se até aqui, né, se até aqui eu fui o meu veneno, e ainda repito, talvez muitos tenham adoecido juntos, né? Pessoas, né? Eu costumo sempre dizer que sempre tem alguém sofrendo por alguém, né? Ah, aquele sujeito não vale nada, aquele sujeito é um criminoso, né? Mas tem alguém que nutre algum sentimento elevado por essa pessoa, né? Encarnada, e uma mãe, um pai, uma tia, um avô. Então, sempre tem alguém que sofre por alguém, né? Então, analisemos que esse veneno, além de ser esse veneno, está prejudicando, envenenando suas células, né? Prejudicando sua saúde, também está prejudicando e envenenando muitos que estão à sua volta, aqueles que, à distância, né, acompanham, né, o caos que ela está mergulhada, né, que ela está, todo o processo que ela está conduzindo à própria existência. Então, precisamos, repito, entender que se somos capazes, né, de neutralizar aquele veneno. Somos capazes de produzir, se formos capazes de produzir, repito, somos capazes de neutralizar esse veneno. E à luz do Evangelho, né, poderíamos nos perguntar: o que é que essa dor está querendo me mostrar? Isso é o diagnóstico, né? Precisa identificar o que é que essa dor, o que é que esse processo que eu estou mergulhado, estou vivendo, o que é que ele está querendo me mostrar. E aí destacaríamos, à luz do Evangelho, né, a mulher levada à presença de Jesus. Né? Como ela chegou até ele? Né? Levada até ele, nua ou seminua, que foi pega no ato, né? Justamente para humilhá-la, deve ter ido em situação muito vexatória. E ela chega mergulhado numa turbulência emocional muito grande, ela e aqueles que a conduziram até a presença de Jesus, né? E ela chega em frangalhos, né? Não só fisicamente, provavelmente, mas emocionalmente, extremamente abalada, né? No sentimento de profunda culpa, né? E o que ocorre, né? Jesus, como grande terapeuta, que é a temática, né, da nossa palestra de hoje, da nossa conversa de hoje, né? Então, Jesus, o grande terapeuta, né, o que faz, né? O que faz? Jesus lança uma questão para aqueles que o levaram até a presença dele, para julgá-la, né? De algo que de fato a intenção era colocá-lo num posicionamento que poderia levá-lo a uma proposta que ferisse a lei, né, que diziam seguir, né, que aplicavam, né, então tentavam tentá-lo ali, melhor dizendo, né, para que ele ferisse a lei, né, o que dizia a lei era a lapidação, a mulher pega naquela situação, né, era lapidá-la, era matá-la por apedrejamento. E o que faz Jesus? Lança uma questão, né, não diz que não o fizesse, mas ele lança uma questão como um profundo conhecedor, né, da inquietude humana, dos estados, né, de delírio humano,
Jesus, então, lança uma questão, né? Que atire a primeira pedra quem estiver sem pecados, começando pelos mais velhos. Esses viveram mais, logicamente, erraram mais, né? Não tenha dúvida disso. Então, o que ocorreu? Né? Ali, naquele momento, Jesus resgatava a dignidade daquela mulher porque ela percebera, né, que eles não eram melhores que ela. Aqueles que estavam ali como se colocando como os certinhos, né, aqueles que eram corretos, né, e por isso tinha autoridade moral para condená-la, verificou-se que, de fato, não tinham essa moral, né? Não teve um dentre eles, né? Ali Jesus, né? A princípio se dá o diagnóstico, a percepção pelo estado emocional e físico daquela mulher. Jesus lança aquela questão, aquela proposta, né? E aí nós verificamos o quê? Após o diagnóstico, Jesus faz o quê? A prescrição, né? E qual é essa prescrição de Jesus? O amor, o perdão, a compreensão, né? Então, essa é a prescrição. O amor e a justiça aplicada, né? A Jesus, então, propõe, né? Que ela fosse, não voltasse a pecar, né? Então, Jesus, o que Jesus propõe? A autorresponsabilidade, né? A orientação de mudar de comportamento, né? É a orientação do Evangelho. Mudança, né? Então, Jesus propõe, né? Jesus prescreve, né? Aplicando o amor à justiça, Jesus prescreve a autorresponsabilidade de mudar de comportamento. Essa é a prescrição, né? Então, nós verificamos o diagnóstico, né, do quadro, da realidade, física e emocional, e a orientação a partir do amor e da justiça, né? A prescrição dada por Jesus, que não foi só para aquela mulher, mas tomamos, né, a partir da narrativa, um ponto de reflexão para as diferentes situações, né, de inquietude, inquietude física e emocional e espiritual, né? Que a gente possa assumir a autorresponsabilidade. Não, Deus vai me mudar, não, sou eu que tenho que me mudar, né? Tomar vergonha e me esforçar para ser uma pessoa melhor. Nós estamos chegando às 10 horas e 16 minutos aqui no meu relógio, né? Provavelmente só temos 4 minutos, né? Então vamos fazer o fechamento, né? Que é um resumo, rápido resumo das lições trazidas pelo médico Jesus, né? Então Jesus nos propõe mudança de rumo, regeneração, né? Que é mudar de vida, abandonar, né, os vícios, né? Que nos custa muito, né? Muito sofrimento, né? Que nos leva a um processo de inquietude, de perturbações de diferentes ordens, né? Inicialmente de ordem espiritual, que acaba por somatizar e trazer as doenças físicas, né? Jesus nos propõe, através das suas lições, a consciência e o autoconhecimento, né? O autoconhecimento nada mais é que o caminho mais eficaz para nós resistirmos ao mal. Está lá nas questões finais do Livro dos Espíritos, né? Santo Agostinho nos traz essa observação do autoconhecimento, lembrando, né, o pensamento socrático, né, da necessidade do autoconhecimento, né? Ainda chamaríamos, né, para as nossas reflexões, o perdão e a fé e o amor, né, como um auxílio, né, como auxílio aplicado, né, às nossas dificuldades, às nossas inquietudes, né? O perdão, ele limpa as mágoas, né, a culpa, livra-nos de vibrações prejudiciais, né? O perdão é remédio, né? Primeiro, é importante analisar
que a dificuldade que muitos têm de perdoar é porque ele supõe que o perdão não vai mudar o outro. Sim, né? O outro tem responsabilidade em algum momento da sua experiência, da sua jornada, né? Ele vai sentir a necessidade através desse sentimento de incompletude, né? Vai chegar o momento, né, que ele vai precisar fazer as suas mudanças, né? E fará, porque todos nós estamos fadados à evolução, todos nós estamos destinados à evolução, né? Mas o perdão, antes de mais nada, é para mim, é para você, né? É tirar esse lixo tóxico, né, emocional, né, que tanto nos prejudica, tanto nos leva a um processo de adoecimento, né? Então, acima de tudo, é um ato inteligente, né, de auto-amor, né? Outra grande lição que nos traz o médico Jesus a aceitação, essa aceitação dinâmica, né, e nos afastar da renúncia, perdão, nos afastar da reclamação, né? Jesus, né, nos diz assim: levanta-te, toma a tua cruz e anda, né? Sairmos do processo de vitimização, né? Assumir o controle, né? Entendendo que temos uma responsabilidade muito grande de nos tornarmos aquilo que desejamos de fato ser, né? Aquilo que já nos inspira, né? Então, Jesus modelo e guia um modelo, eu quero ser, né? Eu quero alcançar esse modelo, eu quero viver conforme esse modelo, né? Eu quero me modificar, né? Para adquirir a consciência crística, né? E vamos, sem dúvida nenhuma, né? Vamos, essa necessidade, ela vai nos levar, né? Esse processo, né? Não tem jeito. Mas é entender que a reclamação não resolve, a reclamação só intensifica as nossas dores, só intensificam o desespero, só intensificam, né? Tudo que não é bom, né? Então é importante não é reclamar, né? Ficar reclamando, culpando os outros. Nós somos os construtores da nossa felicidade ou infelicidade, né? Então sair desse processo infantil para uma atitude madura, adulta, né? Que eu sou responsável, né? E finalizaríamos lembrando, né, da grande lição que nos trouxe Jesus, da paz interior, né? Do auto perdão, né? Estar em paz com o próximo, né? Estar em paz consigo mesmo, é garantir a saúde, né? Para si e para aqueles que compartilham diretamente ou indiretamente da sua vida, porque estamos todos inseridos num tecido social aonde, quando mudamos, né, quando suerguemos, né, quando nos suerguemos, muitos outros, né, se levantam juntos. Que nos abençoe, que nos inspire em Jesus. Muito obrigado, muita paz.